meu povo, eu sou o Guigo, tudo bem? Eu tô bem! Sejam bem-vindos ao canal Fora da Casinha com mais um episódio do Não Pode? Pode sim! Sou a Josi Quieira, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E desde já eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixe seu comentário dizendo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos e bora lá pro vídeo. E se você não é como eu, que não perde nenhum dos vídeos dessa figura, pelo menos você já com certeza ouviu falar desse grande ícone o qual produz conteúdo nas suas redes sociais de uma forma muito irreverente, falando de temas relacionados à saúde sexual, representatividade e prevenção de doenças infecciosas, como HIV, AIDS, sífilis, HPV e outras ISTs. O médico infectologista e ativista dos direitos humanos, Dr. Marcos Vinícius Borges Tadeu, mais conhecido como Dr. Vinícius Borges para facilitar, durante a sua residência médica em 2015, percebeu pontos muito frágeis com relação ao acolhimento da comunidade LGBTQIA+, na área da saúde e teve uma ideia genial. E aí surgiu o Doutor Maravilha, o super-herói em prol do direito de sermos como somos e produzindo desde então centenas de conteúdos para seus quase 450 mil seguidores em diversas plataformas como Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. O personagem se tornou mas tão popular que já são mais de 200 palestras abordando temas como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, hepatite, virais, entre outros. E dentro dessas palestras foram para empresas como nada mais, nada menos como Google, Amazon, Blanzer, Warner, Sex, Senai, Pfizer, GSK e TIM. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius Borges, ou melhor, Doutor Maravilha. Obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui, Guigo, Josi. Na verdade, eu tô perdendo a minha virgindade em podcast, né? Tipo, é a primeira vez mesmo. Com vídeo, toda essa estrutura. É uma honra estar aqui. E eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa assim. Você falando, quem que é essa pessoa que fez tanto de coisa? Quem é essa gente? Sou eu mesmo. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais pra galera ir seguindo aí ao passar do vídeo. Então, o meu arroba é Doutor Maravilha, doutor por extenso, não é DR, é arroba Doutor Maravilha no Twitter, no Insta, no Facebook, no YouTube, então é isso, pra facilitar. Maravilha. E se tiver dúvida, sempre pode mandar nos inbox também. E também tem o site oficial, né? Isso, agora tem um doutormaravilha.com.br, que tem a parte voltada para o consultório e a parte do blog, que eu tento compilar os textos que eu jogo na internet, né? Para ter um lugar, né, onde fica guardadinho. Maravilha! Eu tô, assim, muito, muito honrado de saber que nós somos o primeiro podcast que você tá aparecendo. Que legal, que honra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Madonna, like a virgin, né? Primeira vez. Então tem que ir com calma, tem que ir com carinho, tem que usar lubrificante. Como que tá sendo bom pra você essa primeira vez? Tá, até agora sim. Então... Aqui pra nós tá sendo ótimo. Sim, não, é muito legal. A sua mãe, inclusive, você até tava brincando, né? Uma pessoa incrível. A hora que eu vi, gente, ele faz podcast com a mãe dele. Muito inusitado, gostei mesmo. Dá uma coisa de família, né? De almoço de domingo, né? Sim, é legal. Né? É legal. Por falar em família, você é de Ijaci? Ijaci. Em Tupi-Guarani significa Rio da Lua, Isso. É no sul de Minas, é perto de Varginha, Pouso Alegre, onde os ETs pousam, sabe? ET de Varginha, aquelas bandas mesmo. Eu brinco que lá tem mais boi e vaca do que gente. Tipo assim, é só 5 mil habitantes. É bem pouquinho. E aí, eu morei lá até os 18, e aí fui estudar em BH, né? Fazer faculdade. A especialização de infecto é 3 anos, né? A residência. E aí, também morei no Tocantins também, tive uma experiência lá. E vim para São Paulo em 2019. E como foi sua infância lá, considerando que eram anos 90, né? Exato. Então, foi uma infância simples, né, de menino do interior, como várias cidades no país, né? É uma cidade bem pequena, né, de 5 mil habitantes, mas eu tive todo aquele processo, né, que é uma coisa que hoje em dia tá muito raro, né, de brincar na rua, de ter contato com animais, né, com plantas, com a natureza. Estudei, né, em escola pública, né, durante a minha vida lá em Jaci, e foi bacana, apesar
apesar de ser de uma família bem humilde, né? Não passei por aquelas grandes privações que a gente vê no Brasil, né? De algumas pessoas, mas foi uma infância simples no sentido material, mas bem rica no sentido de experiência, né? Tipo, eu sou filho único, né? Então, eu sou bem próximo dos meus pais e, tipo, eles sabem quase tudo da minha vida, né? São meus BFF, que eu falo. Privilegiado. E foi legal, eu gostei. Eu acho que você nascer numa cidade pequena, né? Te traz uma questão de valores, de contato com as suas origens, que às vezes em outros lugares você não tem. Eu sinto que às vezes, mesmo agora morando em São Paulo, eu ainda tenho aquela criança da roça dentro de mim, sabe? Inclusive na timidez, né? Que eu sou tímido. É o teu charme. Eu só finjo que eu tô nessa parte da influência por trabalho mesmo, né? Mas eu acho que não. Mas é legal. Essencial, né? Exato. E essa ideia de ser médico foi lá da infância ou ali no ensino médio? Que você... Desde a infância, acredita, Josi? Minha mãe é técnica de enfermagem, né? Então, sempre teve contato com os médicos. Ela trabalhava em postinho de saúde. E eu via os médicos falavam, gente, como que uma pessoa pode guardar todos esses remédios na cabeça, sabe? Eu ficava impressionado. Você chegava lá com uma dor de garganta, com uma pereba qualquer, ele já começava, tipo Chico Xavier, sabe? Já escrevendo tudo isso tantas vezes. Eu falava, como que ele sabe? Eu ficava encantado. Né? Você sabe, eu falei, será que um dia eu vou saber tudo isso? Aí eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre fui dos nerds mesmo, tipo assim, de ser o melhor da sala, de chorar quando tira uma nota menor que 9,5, tipo assim, era uma coisa bem séria pra mim. E aí eu falei que eu queria ser médico, aí a minha mãe... dentro das condições deles, né? Eles me apoiaram nesse sonho, né? Tem a importância do incentivo, né? Exato, sim. Eles falam, olha, é só o Vinícius que a gente tem aqui em casa, ele quer realizar esse sonho, ele gosta muito de estudar, então vamos investir nele, né? E valeu! Sim, valeu. Eu sou o primeiro médico da família, da cidade, é bem legal isso. E essa ideia de ser infectologista foi ali na faculdade, lógico, mas em que momento você se sentiu essa necessidade, que hoje é um trabalho tão essencial, né? Você atinge aí, são 500 mil seguidores, né? Quase isso mesmo. Então, nós temos uma noção aí de quantas pessoas você auxilia, né, nesse trabalho. E graças a essa tua escolha, né, de ser infectologista. Sim, a Infecto, Guigo e José, era tipo assim, o patinho feio das especialidades, né? Todo mundo quer ser cirurgião plástico, quer ser dermato, as especialidades que dão grana, né? Porque infectologia você lida com populações vulneráveis, né? Você lida com populações em situação de rua, pessoas mais pobres, populações negligenciadas, a própria população LGBT, que tem a LGBTfobia estrutural, e é muito vinculado ao trabalho no SUS também, né? Então, e o que eu mais gosto na Infecto é que quase todas as doenças ou você cura ou tem controle. Por exemplo, o HIV é uma das poucas doenças que a gente trata, condição, que não tem cura, mas as pessoas vivem muito bem. Por exemplo, não é igual a outras especialidades que tem uma mortalidade alta, tipo assim, a oncologia, as áreas de trauma, de acidente, né? Tipo, que é diferente. Eu lembro uma vez que até, já que eu tava nessa fase, assim, de terminar a faculdade, pensando o que eu vou fazer na vida. Eu gostava de dermato, mas eu gosto só da parte de doença. Eu queria ser perebologista. Só ver a parte disso. Mas ele fala, Vinícius, mas dermato hoje em dia é só botox, ácido, é só estética e tudo. Eu falei, então eu vou pra Infecto, que eu acho que na Infecto eu vou ver mais pereba do que sendo dermato. E aí eu optei, e é verdade. Se tem uma coisa que eu vejo na vida é pereba. Então, o gatilho pra se tornar infectologista foi com relação ao perfil de paciente. O perfil do paciente, auxiliar o paciente que estava em estado de vulnerabilidade a ter mais qualidade de vida. Exato, tipo assim, aquelas populações negligenciadas, né? Até tipo, nem sei se pode falar, tipo, algumas palavras meio palavrão aqui. Mas então, eu lembro que quando eu tava decidindo fazer, alguns amigos meio que torceram o nariz. Não acredito, você é tão estudioso, vai fazer Infecto não dá dinheiro. Só cuida de pobre, puto e viado. Eu falei, nossa, eu sou as três coisas. Vou cuidar, tipo assim, dos meus pares. Galera, deixa eu ir. Esse que é o meu bonde. Tipo, vou me sentir em casa. Tipo assim, eu tô com os meus. Então, isso, né, porque a medicina no Brasil vem desse lugar muito elitista, né? Agora que a gente tá começando a ter pessoas pretas nas faculdades, agora tem uma
frequência de mulheres muito alta, né? Você entra numa sala de medicina, a mulherada tá dominando, né? Agora, com essas políticas, né, de inclusão, de cotas, ProUni, FIES, então, aquilo, né? O filho do pedreiro, o filho da empregada também estão se tornando médico, né? Então, isso é muito bonito. Igual a minha mãe é técnica de enfermagem, meu pai só tem 4ª série. Ele era ajudante de cozinha e hoje ele é dono de boteco. E o gerente do boteco é um gatinho que chama Marvin, que fica lá fiscalizando. É um gatinho mesmo. Um gatinho se alata. E precisamos, né? A sociedade precisa engolir. Exato, Preto, exato. pobre, a mulher na faculdade. Sim, de entender medicina, que vai ter sim. médicos gays, vai ter médicos pretos. Agora a gente tá vendo médicas trans, travestis, né? A população trans então tá emergindo também na medicina. Tem psiquiatras trans, cirurgiãs, né? Então tá chegando. Ainda não é tão frequente, mas tá, porque a gente sabe que, se você olhar no LGBT, né, a letra T é a que mais sofre, né, preconceito, né? Enquanto o G já tem algumas conquistas, a letra T ainda tá engatinhando muito, porque o preconceito é bem mais grave. E o complicado também, doutor Vinícius, é o... Vou chamar você doutor, de você. Doutor. Mas é que é tão gostoso, né? Conhecendo a tua história, dá vontade de te chamar de doutor. Obrigado, né? obrigado. Mas eu, enquanto professora, eu quero até fazer uma pergunta para você, assim, bem... eu acredito que você vai me ajudar, me auxiliar. Eu, enquanto professora, eu tenho dificuldades de trabalhar educação sexual na escola por conta de conservadorismo, né? Alguns pais que delegaram essa função para a família, né? Cuidar da sexualidade do meu filho é por minha conta, por conta da família. O que você diria para esses pais? E você acha que a família realmente está preparada para falar sobre essa questão, falar sobre esse assunto e fazer com que esses adolescentes sejam adultos saudáveis sexualmente falando no futuro? Então, eu queria falar que a gente está preparado, mas não, porque é devido à construção, como o nosso país foi formado. A gente vem de um país muito tradicional, né? Essa nossa formação também é herança cristã, católica, o jeito, né? As próprias as conjunturas políticas, né? Dos últimos anos, ditadura, e isso tirou muito, né? Dessa nossa liberdade de falar sobre sexo. O sexo no Brasil ainda não é visto com naturalidade. Embora as pessoas pratiquem, as pessoas gostem, a gente meio que colocou o sexo num lugar... de tabu e pior do que isso, tipo, de menos importante, de sujeira, de algo que não deve ser falado, algo que tem que ser escondido. Então eu vejo que tem dificuldade porque, por exemplo, os meus pais não tiveram um debate sobre sexualidade em casa. Tipo, você dá pra ver que é uma mãe já super proativa, aberta. Provavelmente você deve ter tido seu momento de conversar com o Guigo, mas isso ainda é muito raro, né? Eu vejo que para pessoas hétero, os pais já não têm aquele dia de falar sobre sexo. Imagina para os meninos gays, né? Falar sobre as questões da nossa sexualidade. E tem um conservadorismo muito grande. Tipo assim, além de não falar, quando você tem alguma medida importante, por exemplo, vacina para HPV, tem casos de pais que se recusam a vacinar as meninas porque acham que isso vai estimular um início sexual precoce. Acha que a vacina para HPV vai estimular. Eu falei, não, a criança, o adolescente, ele vai transar independente de você querer ou não. A vacina é justamente para dar a chance dela se proteger de uma das ISTs mais comuns e que ainda mata, né? Muitas mulheres com câncer de colo do útero, no caso dos homens também gera complicações, né? Câncer de pênis, etc. Então, é muito difícil, né? E porque a gente vê, né, da influência, né, de alguns grupos da sociedade nas escolas, né? Por exemplo, um dos lugares que eu menos tenho entrada livre, assim, por incrível que pareça, é a escola. Porque eu venho com essa minha agenda LGBT, de falar do sexo de uma maneira natural, mas aí tem a questão dos pais, né? Eu tenho muitos amigos professores que falam, nossa, eu queria muito te levar, mas não sei, porque a gente tá com uma diretora assim, assada, os pais de lá... Professores que não aceitam. E sendo que... Absurdo, como é que vão exigir isso dos pais, né? Exato. Então, tipo assim, os pais não fizeram, delegaram pra escola. Aí na escola a gente não pode entrar porque tem toda essa questão. Politicamente, né,
né, principalmente nos últimos anos, né, depois do último presidente, a gente viu que o debate de sexo caiu vertiginosamente, né? A gente não tinha nem campanha, né? A gente não falava mais sobre camisinha, não falava sobre PrEP, sobre lubrificante, e os índices de infecção nos jovens, né? Hoje em dia, o grupo de pessoas que mais se infecta com HIV no Brasil são jovens, de 16 a 24 anos. E aí as pessoas falam, mas é porque essa galerinha nova não tem mais medo, não tem medo da AIDS, porque não perderam os ídolos que a gente perdeu, né? De Cazuza, Fred Mercury e tudo. Eu acho que não, eu acho que na verdade é porque a gente acha que avançou no debate, mas ainda tá falando em bolhas. Tipo, se você vai, tipo assim, pra um bairro próximo do seu e você vê, né, que o nível de conhecimento sobre o corpo, sobre o sexo, sobre prevenção, ainda é muito rudimentar, né? E aí depois a gente joga a culpa nos jovens, mas eu acho que eles são vítimas mesmo de a sociedade que negligencia. Da própria Exato. ignorância do conhecimento, né? Não tem conhecimento sobre aquilo, não sabe como fazer. E o sexo, não, você como mãe, você sabe, ele vai acontecer, né? A gente sabe que existe o espectro a ACE, né? As pessoas assexuais que expressam menos ou não expressam desejo sexual, mas a grande parcela da população é alossexual, então vai ter tesão, vai ter vontade de transar. Principalmente na cidade. Exato, e por que a gente não instrui, né? Os estudos mostram que quanto mais você conversa sobre sexo com seus filhos, mais eles retardam o início da vida sexual, porque eles entendem que aquilo é bonito, aquilo é gostoso, mas é um ato de responsabilidade. Então, eles querem começar quando eles realmente estiverem prontos, né? Outra coisa também, defende também de abuso, né? A gente sabe que a gente ainda vive numa realidade de violência sexual e quando você debate, né, a sexualidade em casa, as crianças, os adolescentes conseguem reconhecer, né, a prática do abuso e se defenderem, né? E fica, né, essa crença aí de que vai estimular, de que vai transar, e eles ficam naquilo, tentativa, erro e acerto, né? Transa, muita gente que se infecta já com uma IST na primeira relação, herpes, HPV, então é difícil mesmo, né? E a gente tem que entender como saúde pública, né? A gente tem que entender que saúde tem que sair mesmo do domínio de igreja, do domínio de política. Uma pessoa, a infecto é muito democrática, né? A gente viu um vírus lá na China gerou um problema pro mundo inteiro, né? Então, quando tem uma pessoa com uma doença infecto-contagiosa, o problema é dela e de toda a sociedade, né? Então, a gente tem que entender que é uma causa coletiva. Isso mesmo. Sabe o que eu lembrei agora? Eu, mais ou menos com uns 15 anos de idade, eu tive uma relação sexual não segura. E ali, era comecinho dos anos 2000 e o meu conhecimento sobre HIV, sobre AIDS, era muito limitado. Mal tinha ainda Google me explicando direito sobre. Então eu achei que eu tinha contraído HIV. Eu não sabia pra quem falar, como falar, o que fazer. Eu cheguei e falei pra minha mãe chorando: mãe, eu tive uma relação assim, eu peguei com uma coisa. E a minha mãe me levou na mesma hora pra fazer um exame pra saber se eu tinha HIV. Na verdade, a gente esperou um tempinho, né? Deu um tempinho ali, né? Acho que uns 20, 30 dias. A gente nem sabia o que era PrEP. Você tinha 15 anos? Tinha 15 anos. E no final das contas, deu tudo certo, eu não tinha contraído. Mas a minha questão é, eu tive peito suficiente pra virar pra minha mãe aos 15 anos de idade e falar isso pra ela. Isso quer dizer que eu tinha um espaço já pra falar com a minha mãe sobre a minha sexualidade. Isso é tão raro. Muito. Porque eu poderia ter caído numa situação que eu poderia ter contraído, não teria contado pra minha mãe, não teria procurado ajuda, e aquilo poderia ter se desenvolvido num caminho completamente diferente. Exatamente. Isso é um baita privilégio, sério. Uma mãe como a sua ter esse espaço é raro, porque isso que você viveu, o meu inbox tá lotado. Tipo, até hoje tem jovens que ou tem suspeita ou estão com o diagnóstico e não sabem pra onde recorrer, né? Eles não têm espaços seguros pra falar sobre isso, né? Porque imagina, você já tem um desejo que foge da norma, pensando na população LGBT. Sim. E aí você adquire uma infecção de cunho sexual. Então já é o preconceito em dobro. Então, além de ser diferente, ainda tá com uma infecção. Então, isso gera, né, um transtorno, né, dentro da família, dos lares, muito grandes. Então, o que a gente vê é gente que, às vezes, fica lá com aquela angústia, com aquele diagnóstico lá guardado e vai piorando e vai adoecendo. Até hoje, é inadmissível que no Brasil a gente perca por ano cerca de
eu acho que é em torno de 10 mil pessoas para AIDS, né? É muita gente, né? Então, isso pensando que a gente tem tratamento, que basta você ter o diagnóstico precoce, né? Sendo que tá no SUS, tá garantido. É porque as pessoas têm medo, elas não têm essa oportunidade que você teve de falar sobre, né? E elas têm vergonha, né? Porque uma coisa que eu falo, na infecção sexual, tipo assim, a pessoa tá com diabetes. Nossa, tadinho, vamos cuidar, usa insulina, remédio, você vai ficar bem. Aí a pessoa tá com uma infecção sexualmente transmissível. Ah lá, tá vendo? Foi namorar demais, né? Quem mandou pegar todo mundo, tipo, bem aquela questão da culpa, né? Da culpabilização. A gente, né, a nossa sociedade mesmo ocidental, coloca muito sexo nessa relação de culpa, né? E isso é o que mata as pessoas, é isso que retarda diagnóstico, é isso que gera sofrimento. O medo e o preconceito. Mas eu não facilitei a tua vida. Nossa, ela fez um pesadelo na minha cabeça, proporcionalmente. Na hora de buscar o exame no carro, ele se busca lá pra mim. Eu falei, não, você vai sozinho, porque você fez tudo sozinho, né? Chegou nessa situação sozinho, sem mim. Agora você vai também sozinho. Que ele ruim. Foi nervoso, tal, e eu lá rezando, demonstrando, chorando por dentro, né, de medo. Eu era tão bobinho na época que eu cheguei, eu olhei lá, tava escrito não reagente. Mãe, eu tenho não. Eu virei pra moça e falei, moça, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não tem isso. Obrigado. Saiu saltitando. Saiu feliz. Meu Deus. Não, isso é verdade. É exame, né? A gente acha que essa linguagem todo mundo entende, mas não é. Já é uma barreira aí. Você pega o exame e tá escrito uma coisa. Igual carga indetectável. Eu vejo pra você, mas o que é indetectável? Eu tenho, não tenho vírus, eu tô curado. Então, eu acho muito importante que esses momentos tenham o profissional. Hoje em dia, a gente sabe que tem o autoteste. Por exemplo, você pode ir no SUS, pegar um teste no postinho e fazer em casa, no conforto do lar. Eu sou um pouco viciado nesses autotestes. Agora que eu tô numa relação monogâmica... Oi, amor, um beijo. Eu já sou mais tranquilo com relação a isso. Mas quando eu estive no meu relacionamento anterior, que a gente tinha uma relação aberta e a gente acabava tendo mais relações com outras pessoas, eu me tornei uma pessoa muito bitolada. Com o autoteste, eu fazia autoteste todo mesmo sendo protegido. Você percebe que as pessoas, elas têm tido cada vez mais esse cuidado de fazer cada vez mais o autoteste, ou tem sido mais progressivo, meio devagarinho? Eu acho que a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, a PrEP é uma tecnologia que existe no SUS, que é um comprimido que você toma uma vez por dia para prevenir a transmissão do HIV em até 99%. Então, uma revolução que a gente tem garantido no SUS há mais ou menos, eu acho que já faz uns 5 anos. E isso está sendo fantástico. E para usar a PrEP, você tem que fazer exame, pelo menos a cada 4 meses, 3 meses. Então, isso ajuda. Só que isso, uma coisa que é importante diferenciar, a gente fala muito pensando em São Paulo e nas capitais. São vários Brasis, né? Aqui a gente tem essa facilidade de ir na esquina, ter um SAI, um CTA, um centro de testagem. Agora, em outros lugares, eu nas palestras, né, eu tenho chance também de conhecer o país, de viajar, de ver adultos de 50 anos que não se testaram. Caraca. Ou que acham que não é o problema deles, né? Eu lembro de uma vez que um dos primeiros diagnósticos que eu dei de HIV foi num pronto-socorro de BH, no hospital público, que era um homem que já estava bem mal, porque ele já estava perdendo peso, com lesões de pele, ele já estava com um quadro avançado, né? O HIV é o vírus, a AIDS é a doença que leva anos para se manifestar. Quantos anos, mais ou menos? A média de 8 a 10. 8 a 10 anos. Então, se eu descubro que eu tenho HIV hoje e trato, eu nunca vou evoluir para AIDS. Mas aí, o caso desse senhor, ele já estava mal, já estava bem combalido. E eu falei, olha, senhor, a gente vai ter que fazer o teste do HIV. Ele falou, mas o que é HIV, doutor? Tipo, HIV é o vírus que causa AIDS. Ele falou, AIDS? Mas isso não é doença de viado? Eu não sou viado. E isso foi, tipo, há 5 anos atrás. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de prevenção, de tecnologia, a gente tem que entender também para quem que a gente está falando, porque são várias realidades, né? De mãe que não sabe, às vezes tem uma pessoa vivendo com HIV em casa, se pode usar o mesmo talher, se pode usar o mesmo vaso sanitário, porque tem gente que ainda não sabe, porque a informação... Essa evolução de 8 a 10 anos é se não tratar, doutor. Se não tratar, exato, sim, tem gente que pode evoluir menos, tem gente que pode evoluir mais, mas é uma média, é isso, porque o que o HIV faz? Ele vai procurando as suas células de defesa. Por que
que a gente tem catapora e depois não tem mais catapora todo ano? Porque o nosso sistema imune guarda, olha, esse vírus eu já conheço. Aí quando você entra em contato com o vírus da catapora, porque encontrou uma criança, por exemplo, com catapora, ele lembra e fala, esse daqui eu já conheço e sabe combater. E na AIDS, né, à medida que você destrói a sua defesa, você começa a ter infecção de repetição e coisas que nem causariam, tipo fungo que tá no solo, que tá tipo em animais, em aves, tudo vira uma ameaça, né? Como se a pessoa tivesse que ficar numa bolha, tipo, que não pode ter contato com nada para não adoecer, porque todas as suas defesas eram. Mas se você para o vírus, a imunidade se mantém. Hoje em dia, né, uma pessoa que tem HIV e trata, ela pode viver tanto, né, ou mais que uma pessoa que não trata, né, porque hoje a gente vê que as pessoas com HIV, elas procuram ter muitos bons hábitos de vida, fazem exercício, consumem menos substâncias, menos álcool, menos tabaco, e aí tá gerando um aumento da expectativa de vida, né, principalmente homem, porque o homem não vai muito no médico. Então, quando o homem tem um diagnóstico de HIV, fala, olha, isso já vai ser uma chance para eu me cuidar, como eu vou ter que ir no médico agora de 6 em 6 meses, tomar esse medicamento, por que eu já não aproveito e transformo isso numa revolução na minha vida, né? Para eu me cuidar, né? Isso eu acho muito bonito, que eles pegam, né? Essa questão do diagnóstico e transformam no autocuidado. Mais uma vez eu vou trazer uma questão de escola também para você, porque eu na educação eu tenho muita preocupação com relação a essa questão de como abordar, né? Você como médico, por exemplo. Eu percebo que você é extremamente humanitário, né? Assistindo aos seus vídeos, a forma como você aborda nas suas... Assim como eu também sou uma professora que eu me considero bastante humana, bastante acolhedora dos meus alunos. E eu sempre fiz com que aqueles alunos, tidos como alunos problema, né? Confiassem em mim. Então, eu acho que é mais fácil quando nós abordamos assim, né? Essa forma, né? Nós trazemos esses alunos para nós. Porém, o que eu percebo é que você não é a regra, né? Você é a exceção, infelizmente, né? E que eu também, né? Enquanto a professora que atrai o capirotinho ali, né? Sim. Né? Também, infelizmente, é a exceção, né? Não tô me achando nem mais e nem menos. É a forma como eu escolhi ser humana, né? E você escolheu ser humano. Doutor, o que falta numa faculdade de medicina para que você deixe de ser a exceção e passe a ser a regra? Que a medicina olhe nos olhos do seu paciente, assim como você faz. Nossa, a pergunta é de $1 milhão, né? Mas eu acho que precisa de uma reforma curricular. E é isso, o curso médico no Brasil, ele veio de uma estrutura elitista, branca, cisnormativa, né? Então, era um bando de homem médico, cis, hétero, mais velho, que dominava tudo. E para eles, o jeito de ser médico é aqueles, né? E agora, com essa questão também, né, que a gente vive de usar, da busca desenfreada pelo dinheiro, né? A gente vê que muitas pessoas entram, às vezes, no curso médico mais atraído pelo dinheiro, né? Porque a gente sabe que, comparando com as outras profissões no Brasil, tem uma facilidade um pouco maior de conseguir uma estabilidade financeira mais rápida. E aquilo, eu acho que de tentar motivar essas pessoas. Por exemplo, o Doutor Maravilha, né? Eu acho que eu acabei que eu não contei como que foi criado. Eu criei no 2º ano de residência de infectologia, que eu já estava atendendo a população LGBT, e eu via que os meus pacientes gays, tipo assim, estavam indo lá no médico há anos, tipo assim, imagina você tá indo no médico, e ele não pergunta se você é gay e você também não fala. E aí você tá lá e ele fica dando um conselho, tipo assim, de sexo vaginal, você faz assim com a sua esposa, tem que fazer esse exame, quando você vai penetrar a vagina, faz isso, sendo que a pessoa é gay, tipo assim, a pessoa ficou ouvindo conselho pra sexo hétero durante 10 anos, sendo que ele é gay. Eu sei tipo tanto assim, como é isso. Imagina, o próprio médico não sabe pra que ele tá falando. E isso eu vi, e eram vários, tipo assim, pessoas que, porque nós, né, homens, pessoas LGBT, vários são traumatizados de ir no médico, de ir no proctologista, as mulheres lésbicas de ir no gineco, porque já foram muito maltratados, né? Posso abrir um parênteses, doutor? Pode. É importante o que você falou agora, que no município onde eu moro, né, Ponta Grossa, nós temos, inclusive, eu quero mandar um abraço, um beijão para Simone, para Márcia, da ONG Flor de Lis, que eles nos procuraram, que existem
um problema muito sério em relação ao atendimento de ginecologista com relação a homens trans, né? A forma como como isso é abordado. Inclusive, nós procuramos a secretária de saúde do município para que se crie um protocolo de atendimento, porque são relatos absurdos de deboche, da falta de empatia, falta de sensibilidade, né? Como se estivesse meio que zombando, né? Ué, você não é homem? O que você está fazendo aqui? Exato. Né? Como se não fosse uma necessidade, né? De se cuidar, né? De ter fazer esses exames. Existe um protocolo que o senhor conheça? Hoje em dia, sim, para atendimento a pessoas porque trans. o que a secretária nos prometeu é que iria se criar ali, né, no município, um protocolo, né, ou buscar algo que já existe, né? Mas agora eu quero reforçar com o senhor essa questão, porque o senhor está mais por dentro dessa... Não, com certeza existe embasamento teórico, tipo assim, vários municípios já estão bem à frente nisso, né? O Brasil ainda, de políticas LGBTs, a gente tem já umas estratégias para atenção primária, ou seja, para unidade de saúde, né, medicina de família, mas tem sim, né? E é isso se chama transfobia institucional. Por exemplo, nome social. As travestis chegam na unidade de saúde, só de chegar já tá dando camisinha para ela, como se a única função da travesti fosse a questão sexual. Acha que é só a questão do trabalho sexual. O não respeito ao nome social. Chegou lá uma mulher e a pessoa chama pelo nome masculino. Por que eles insistem em fazer isso? Então, eu também não entendo, tipo assim, porque já foi explicado 1000 vezes. Por preconceito. Às vezes, parece que às vezes as pessoas falam até pra... fazem, eu acho que até pra... De propósito, isso, né? Eu acho que é pra magoar incomodar mesmo. Eu acho que vem de um lado de crueldade delas. Porque é uma coisa que já foi explicado. É um atendimento à saúde, né? Um direito básico. E a pessoa sofre isso, né? E aí, voltando à questão do Doutor Maravilha, foi isso. Aí eu falei, então eu quero criar, né, uma persona que é um médico, super-herói, defensor das minorias, LGBTs e tal, né? Aí eu falei, então, mas eu não quero ser super-homem, não quero ser Batman, né? Eu sou gay, então tem que ser a Mulher Maravilha, né? Aí virou o Doutor Maravilha. daí tu fez inspiração. É assim, muita gente acha, porque você se acha uma maravilha, né? Tipo, você não, é da Mulher Maravilha. É o jalex voaçante de arco-íris, o step rosa. Isso. E aí, eu falei, eu quero a questão da representatividade, né? Por exemplo, hoje no meu consultório, 99% são LGBTs. Quando chega um hétero, eu falo, tipo assim, será que entrou na sala errada? O que tá assim, né? O que você tá fazendo aqui, querido? Exato. Mas antigamente era raro você ver médicos abertamente gays, né? Não que isso defina competência, né? Não é essa a pauta, mas saber, né, que a gente também tá do lado de lá da mesa, né? E que a gente estuda a nossa realidade. Os pesquisadores, né, de saúde LGBT, de PrEP e tudo, a maioria são LGBTs, né? Porque a gente tem essa questão também do lugar de fala, de saber o que a gente tá vivendo. E é isso, eu acho que a gente precisa trazer essas pessoas, trazer as mulheres, trazer as pessoas negras, as pessoas trans pro processo, né? Tipo assim, de criar os protocolos, de estar nos cargos de chefia, porque essa mudança, né, ela tem que vir de dentro do sistema, né? Porque a gente que tá de fora, a gente acaba só levando porrada. Mas se a gente estiver lá dentro, criando, você como educadora, né? Aí eu acho que a gente consegue ser mais eficaz, né? Porque realmente tem uma geração, assim, né? Que eu não era, às vezes, tão descrente, mas nos últimos 4 anos eu vi que realmente tem gente que eu acho que não tá muito disposto a mudar. Ou a ser progressista nessas questões de direitos humanos, né? Eu acho que todo mundo se decepcionou muito nos últimos 4 anos, né? Tanto com amigos, familiares, né? E você viu, tipo, pessoas... rompimentos, né? Isso, você via pessoas próximas que você julgava, né? Aliados, amigas, mas que são contra a sua existência. Tipo assim, em última análise... São incoerentes, né? É isso, né? É isso. E aí eu acho que, então, a gente precisa criar, né? Uma nova geração, essa revolução de dentro das instituições, né? E é claro, com amparo judicial também. A LGBTfobia hoje em dia é um crime, né? Então, se você presencia ou vive, né, uma situação de violência num atendimento à saúde, né, seja no SUS ou na esfera privada, você tem que denunciar para as ouvidorias, né? É um crime equiparado ao racismo. Então, tem que respeitar o nome social. Se é um ginecologista que não tem experiência em homem trans, então vai estudar e aprende. É um homem com vagina, é um homem com vulva, não tem muito mistério. E já tem... Tem que acompanhar, né? Ué. O progresso. Sim, né? O médico não tem que estudar sempre, então por que tu não estuda isso, né? Estudar isso, né? E a pessoa não tá lá a passeio, né? E isso que é uma coisa que também às vezes me revolta, né? Que as pessoas acham que estão fazendo um favor. A pessoa tá com dor, a pessoa tá com problema, ela tá com um diagnóstico que traz
por exemplo, IST, né? Quando você tem um diagnóstico de IST, aquilo te traz um sentimento muito ruim de se sentir sujo, de se sentir errado, o medo de ter transmitido para alguém. E imagina nesse momento que você mais precisa, você chega lá, um profissional sisudo, grosseiro, que te trata mal, tipo... Eu já vivenciei isso. Eu lembro também na minha juventude, com 20 anos, eu fui num proctologista, eu era estudante de medicina, e eu tava com uma queixa em região anal, mas uma queixa habitual, tipo de sangramento, doença hemorroidária, que é uma das coisas mais comuns do Brasil. E eu nunca nem tinha feito sexo anal ainda. Nem sabia. E aí o cara já falou, não, mas você é gay, tem que fazer teste pra todas as ISTs. Eu falei, não, mas eu nem transei ainda. Nossa, eu passei por isso também. Tipo, só por você ser gay, eles acham que já tem, tipo assim, dá um banho de álcool gel nesse menino, chama um exorcista, sei lá, faz tudo, porque acha que a gente é o grupo de risco. Que é uma falácia. É, foi uma queixa também do grupo da ONG Flor de Lis. Eu confesso que eu comecei a criar uma certa preguiça depois de tantos anos... Sendo maltratado? Levando... E os sermãos, Guigo? Uns sermãos, assim, tipo, você tem que ser assim, né? Aqueles médicos mais velhos, assim, sisudo. Eu falei, cara, quer saber? Agora eu só vou em médico viado, só quero psiquiatra viado, terapeuta viado, tudo viado. Eu queria um certo preconceito em profissionais. Eu acho até meio problemático. Só que dá tanto trabalho você procurar alguém que seja hétero, ao mesmo tempo que vá falar a sua linguagem, que eu já cansei de procurar. Então, quando eu acho, eu assim, nossa, que legal, eles existem. Existem os profissionais héteros da área de saúde que estão preparados. Mas agora, assim, no geral, como que o sistema de saúde tem evoluído com relação a fazer com que os profissionais, principalmente na saúde pública, tenham mais esse olhar humano com relação à população trans, travestis, principalmente, e a questão de HIV e AIDS? Eu acho que isso está vindo agora, principalmente com o Ministério. Realmente, no último governo ficou tudo estacionado, mas está vindo principalmente através do Congresso, né? A gente sabe que agora a gente tem, né, uma bancada LGBT no Congresso, tem as deputadas trans, que elas puxam muito isso, né? A Érica é maravilhosa. Sim, sempre. E a gente tem, né, então, dentro do Ministério da Saúde, os departamentos. Um departamento que eu sou bem próximo, inclusive eu encontrei eles na parada desse ano, que é o departamento de HIV, AIDS, hepatites virais. Por falar dessa questão sexual, eles são bem progressistas. Tem pessoas trans dentro lá das discussões, né? Pessoas gays, eles sempre traz aquilo da representatividade, né? Aquilo, nada sobre nós sem nós. Tipo, se vai falar de saúde sexual gay, tem que ter gay lá também pra estudar, né? Claro. Não colocar a gente só naquilo lá, tipo ratinho de laboratório. Vamos ver como os gays se comportam, como os gays se reproduzem. Tipo assim, é importante que a gente também produza conhecimento, né? Sabe o que eu lembrei agora? Uma coisa super aleatória. Uma vez eu tava numa festa no Rio de Janeiro, aquelas festas eletrônicas que tem todo mundo sem camisa, que parece Tribal. um monte de ratinho. Festa tribal. E era na beira da Bahia. E passou um navio naqueles... Como é que era aqueles navios grandes? Cruzeiro? Aqueles cruzeiros. Lá tem uns enormes. Com umas famílias super tradicionais, parando ali, e a gente a céu aberto, tipo, era 10 horas da manhã, as pessoas olhando em cima do cruzeiro, assim, horrorizados. Aquele monte de viado reunido, assim, o que é isso? Eu me senti um ratinho de laboratório. Tipo assim, um parque, né? Tipo assim, Exato. Um safari. Eu acho que é exatamente assim que eu me sinto também, tipo, fazendo um paralelo, quando a gente vai no sistema de saúde, as pessoas não conseguem entender o que você tá falando. Você é simplesmente mais um ratinho. Sim, isso. Exato. Então, e aí tem a questão da educação. O profissional de saúde, né? Eu não sou daqueles que romantiza, que acha medicina por amor, hashtag enfermagem por amor, até isso viraram uns memes aí. Eu acho que é uma profissão como qualquer outra, mas você tá lidando com sofrimento, com dor, né? Então, com humanos, né? Isso, com humanos. Então, ética, respeito, né? A dor do outro, aquilo, né? Se você não ajuda também, não piore, né? Não prejudique. E entender que é um processo de educação continuada. Então, a gente precisa que esses profissionais, né? Que estão estacionados, né, na década de 80, de 90, que eles passem, né, por momentos de educação, cursos, né, que isso é possível, né, ninguém nasce sabendo, né, o próprio conhecimento do Dr. Maravilha, eu lembro que quando eu comecei, praticamente era só eu que falava desse jeito, né, o médico gay falando de população LGBT. Hoje a gente já sabe que já tem todo um bonde, né, de médicos de várias especialidades que falam disso, né. Eu achei muito legal que você foi pioneiro nessa linha de raciocínio, de criar uma
persona, que na época já se criavam personas no YouTube, né, pra falar com os públicos, tipo o Felipe Neto, o Lucas Neto, criavam uma pessoa que não é eles, né? Eu mesmo no YouTube criei uma persona pra falar com o público, mas na área da saúde não existia. Você foi a primeira pessoa que teve esse insight, nossa, eu posso criar uma persona que é completamente diferente da minha personalidade, que é mais tímido, caladinho, na sua, e conseguiu criar um super-herói que consegue conversar com essas pessoas de uma forma leve, descontraída e levar informação. Exatamente, isso. Então, na época foi disso, eu falei, e na época, tipo, eu vi várias caras se fechando também, fala, porque você tá falando de sua sexualidade, isso não define nada, tipo assim, o que importa é sua competência. Eu falei, mas não é isso que tá em jogo, eu quero que a minha comunidade saibam que existem médicos gays também, existem pares, né? Por tanto tempo a gente ficou só no lado lá do paciente, da pessoa doente, então entender que a gente também ajuda, a gente produz conhecimento, né? Que a gente não tá só no lugar de sofrimento, né? Eu lembro que um dos também pacientes que me motivaram a criar o Dr. Maravilha era um homem, tipo assim, da nossa idade, um homem super bacana, estudioso, já estava formado, super bonito, e ele tinha um diagnóstico de HIV. E ele tava com os exames ótimos. Aí eu perguntei, e como que tá a vida afetiva? Tá namorando? Tá com peguete? Aí falou, não, Vinícius, desde que eu tive esse diagnóstico, eu sei que isso não é pra mim, porque eu tenho medo de transmitir pra alguém, as pessoas rejeitam. Falou, não, agora os estudos do igual aí estavam começando a vir, né? Indetectável igual intransmissível. Uma pessoa que vive com HIV e trata há pelo menos 6 meses, o vírus fica tão baixo no sangue que ela não transmite o vírus por via sexual, seja oral, vaginal ou anal. Então isso é muito importante. E ele tava chegando nesse momento e eu falei, não, olha, os seus exames estão ótimos, você é um cara legal, tipo assim, pra próxima consulta eu não vou ver nenhum exame, eu quero que você pelo menos tenha um peguete. Essa aqui que é a lição de casa, é um namoradinho. É tipo o próximo gol. É isso que você precisa. Ele falou, nossa, Vinícius, você foi a primeira pessoa que olhou pra mim e viu que eu sou muito mais do que um vírus, sabe? E até hoje eu levo isso, tipo, de entender que as pessoas não são CIDs, não são testes reagentes ou não reagentes, né? Entender que tem aquele diagnóstico, mas a vida dela não vai ser resumida àquilo, né? Eu acho que pro médico, tão importante quanto perguntar, tipo, pro paciente, você tem alguma alergia, tá com dor aqui, acolá, é perguntar, e como que tá a sua vida, né? Tá namorando, tá bem, tá feliz, como tá em casa? Né? Exato. Aquela relação paciente. Porque saúde não saúde não é só ausência de doença, né? Sim. Saúde é um completo bem-estar psicossocial, espiritual, né? Definição da OMS. Mas é isso, né? Entender que a pessoa é muito mais do que um exame. Mas como o Dr. Vinícius convive com o Dr. Maravilha? Personalidades tão diferentes. Até temos pra terapia, né? Mas essa dualidade... Mas é legal. Freud, explica? Eu acho que tem dificuldade, mas explica assim. Então, isso é até uma coisa que eu falo. E hoje em dia, né, o meu terapeuta me ajudou a chegar nessa conclusão, que eu acho que o Dr. Maravilha, José, ele veio desse lugar que o Guigo passou, que vários meninos gays passaram, pessoas LGBT, de dor, de não se encaixar, tipo assim, de ver o estranho, tipo assim, os meninos lá todos jogando futebol e eu querendo, sei lá, jogar videogame, ou ler, ou brincar com as meninas, outras coisas. Ou então, quando você dá, sei lá, uma desmunhecada, uma coisa e já vira piadinha, tipo assim, coisas que todo menino gay vive, né, na vida. Sim. E aí o Dr. Maravilha, o meu terapeuta falou que ele veio desse lugar. Parece que o Dr. Maravilha fala tudo aquilo que o Vinícius queria ter ouvido, sabe? Parece que eu tô falando hoje o que eu não falava antes. E a questão das ONGs. As ONGs, a gente percebe que elas têm um papel muito fundamental na questão de levar o conhecimento, levar a compreensão adiante. Sobre o Instituto Multiverso, você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o que se trata o projeto e a quem ele se destina? Sim, então, é o braço social, né, do Dr. Maravilha. Eu me uni com amigos também ativistas que eu conheci nesses anos, que é a Fabi Mesquita, a Adriana Bertini, o João Geraldo Neto e o Pierre Freitas. Então, 5 ativistas, assistente social, artista plástica, jornalista. A gente já tinha um trabalho social, eu com o Dr. Maravilha, o João Geraldo no Ministério, a Fabi com a ONU, a Adriana Bertini é uma artista plástica famosérrima que já expôs em vários lugares do mundo, ela cria obra de artes com preservativo, e aí a gente tava meio que desencaixado nas ONGs, nos lugares que a gente tava, e quis criar uma. E aí o multiverso, a nossa proposta o nosso lema é ninguém muda o mundo sozinho. É meio que tipo assim, em vez de ficar só nessa pauta, é a causa das pessoas negras, causa gay, causa
causa trans, a causa humana. Entender que todas essas causas se unem, né? No universo e nesse multiverso, né? E eu uso o multiverso para fazer as ações sociais, né? Porque para fazer palestra, para fazer ação de prevenção, para fazer cartilhas, dá muito trabalho, né? Então, a gente formou esse time para se apoiar. Cada um é bom numa coisa e aí a gente uniu para ajudar mais gente. E em relação às palestras, agora que você falou aí sobre essa questão, né, de chegar a mais pessoas, né? De onde surgiu essa ideia? Foi do Multiverso? Então, não, as palestras começaram já em 2015. O meu primeiro convite foi do Ministério da Saúde. Eu lembro que foi no dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Conscientização sobre HIV. O Ministério da Saúde me chamou para ir para Brasília para fazer um evento. Inclusive o Pedro tava. Pedro HMC, era a época que ele ainda tava com o antigo namorado dele. Beijo, amiguinho! Pedro. Aparece! Abraço, Pedro! Sumido! E aí chamava Pergunta Aí. Eles pegaram alunos das escolas públicas de Brasília, levaram para um auditório chiquérrimo lá em Brasília. E aí me colocou a Alicia Krieger, colocou mais um ativista. E aí as crianças faziam perguntas. Aí foi a minha primeira experiência. E aí, por o que você falou, por ter pouca gente que fala sobre isso e de um jeito mais leve, né, sem ser aquele mediquês, aí meio que outros lugares começaram a me chamar. Eu falo que é a Maravilha Tour, né? É a minha turnê pelo Renascença Tour, né? A Wonder Tour. Aí eu acho que dos 26 estados... Sai debaixo do chão, sai iluminação, explosão. Chegando num cavalo prateado, vento, tipo cabelo. assim. É isso, ventilador. A gente adora isso, né, Gente, cara? O viado, ele tem uma capa, assim, um cabelão, assim, uma laser, um ventilador, você se sente dono do universo. Sim, é toda a nossa iconografia. Mas então, aí dos 26 estados e Distrito Federal, acho que eu já devo ter uns 20. Isso pra mim, Jô, sério, e Giga, é uma das coisas mais legais. Inclusive funcionários de empresas, né? Eu estive lendo. Sim, isso. Agora as empresas têm muitos grupos de afinidade, né? Então, quando você vê essas empresas grandes, tipo a Amazon, Nubank e tudo, hoje em dia, por essas questões de representatividade, sempre tem um grupo LGBT, o grupo de pessoas negras, o grupo de mulheres. E aí, nesses meses, né? O junho LGBT, o dezembro vermelho, eles chamam. E o mais legal pra mim é esse momento do contato, que eu saio do consultório, que eu saio do celular, do computador e vou conhecer. Já fui em parada LGBT no Acre, no Tocantins, tipo, no Nordeste, vários lugares, no Sul, tava em Cascavel, né? Semana passada, tava falando com vocês. É muito legal quando você vê que a informação chega tão longe. É diferente a forma da galera se comportar em cada uma das paradas, que eu só conhecia do Rio de Janeiro e de São Paulo. Confesso, todas eu não conheci. Sim, né? Tem muita questão regional, né? A gente sabe que Parada tem questão de música, então a música acaba sendo aqui as pessoas da região, né? Tipo, o Norte tem a música específica, o Nordeste também, mas a característica básica, que é a diversão, a inclusão, tá sempre lá. A essência é a mesma. A essência é isso, né? E aí você vê, tipo assim, como nós somos tantos, né? E como nós somos diversos, né? Porque pensa, a gente mora, querendo ou não, todos nós estamos numa bolha, querendo ou não, né? A gente tem a nossa rotina, algumas pessoas saem um pouco mais, outras menos. Mas o nosso país é muito grande, né? É continental, então a realidade, né? Como, por exemplo, eu trabalhei no Tocantins 1 ano, tive experiência com medicina tropical, tive contato com população quilombola, população indígena. Você vê o tanto que esse país é diverso, né? Às vezes uma coisa pra gente, uma pauta que a gente discute muito, PrEP, né? Em outros lugares isso ainda nem tá sendo falado, ou eles têm outras pautas mais urgentes, Meu pai descobriu que era PrEP porque eu comentei com ele há 1 ano e meio atrás. Ele me viu tomando um comprimido e disse: o que é esse comprimido aí? Comprimidinho azul, Falei, pai, Viagra. isso daí. Isso aqui é pra eu não pegar. Expliquei de uma forma assim bem simples, pra eu não pegar HIV. Como assim pra não pegar HIV? Você toma, você ainda não pega HIV? Isso é mentira. Não, isso não funciona não. Pai, é verdade, pai. Isso tem estudos avançados. Não é ciência consolidada. E hoje ele consegue entender, assim, na prática, o que é PEP, o que é PrEP. A gente fez uma força-tarefa pra entender. Hoje ele entende bem. Fez uma aulinha. E hoje em dia, pessoal, PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é tipo, você tá transando, aí no calor do momento você não usou preservativo, ou o preservativo rompeu. Você tem de 2 a 72 horas pra procurar uma unidade do SUS pra
tomar 2 comprimidos por dia por até 28 dias, que previne a transmissão do HIV. E a PrEP é o comprimido que você toma antes, é a profilaxia pré-exposição. E ela chega a dar 99% de proteção. E ela não é só para homens gays, para pessoas trabalhadoras do sexo, é para todo mundo que precisa. Hoje eu atendo mulheres héteros que precisam, pessoas mais velhas podem usar também, né? Porque a gente também, um mito que tem da sexualidade, que a velhice é assexual, né? Achar que velho não transa. Deus me livre, gente. E hoje em dia a gente sabe que tá aumentando o caso de STs em idosos, né? Porque a gente não fala de sexualidade na velhice, a gente não oferta as maneiras de prevenção, né? E foram pessoas que, quando eles iniciaram, ou era só camisinha ou não era nada, né? Então a gente vê mulheres que foram casadas 50 anos, aí divorciou, só teve um homem na vida e agora voltou pro mercado, né? Então aí você tem que falar que hoje tem isso, tem outras ferramentas, tem que falar, né? A sexualidade se transforma, talvez você não transe com a mesma frequência que você transava com 18, mas você tem uma vida sexual. E sexo não é só um pênis duro, né? Não é penetração. Sexo é todo o envolvimento, a conexão mental. A gente ainda vive nessa sociedade que acha que sexo é penetração, é um pênis, né? É tudo girando ao redor do pênis, e não é. Tem várias maneiras de transar, várias maneiras de experienciar o afeto e o prazer. A população trans tem difundido muito esse tema, né? Sim. Eu acho isso o máximo, porque o genitalismo. Eu sempre fui muito de bater na tecla das preliminares, desde novinho. Eu sempre gostei mais dos preliminares do que da penetração em si. E as preliminares quase sempre envolvem qualquer outra parte que não seja seu genital. Isso é tão gostoso. Sim. Isso é tão prazeroso. É o toque, né? O contato. E uma coisa absurda que eu já ouvi falando, que você tinha contado o caso do homem trans, pacientes lésbicas que vão procurar atendimento, e aí o exame preventivo, que a gente sabe que é muito importante para as pessoas com vagina, mulheres cis, homens trans. E aí o gineco se recusa. Nunca transou com homem, nunca fez penetração, então não precisa, não fez sexo. Como se, tipo assim, o contato, como se o pênis que definisse quem transou ou não. E transmite, né? Você colocar a vulva em contato com vulva, né? A vulva é a parte externa da vagina, né? Tesourinha, às vezes compartilhar objetos, dildos, né? Isso pode transmitir. E então, elas têm uma vida sexual muito boa, por sinal, e elas precisam de prevenção, né? Não é porque nunca teve penetração por um pênis que ela não tem indicação. Tá vendo? É umas coisas tão obtusas, bizarras, né? Tipo assim, que eu falo, sério que é o profissional de saúde que falou isso, né? É revoltante mesmo. E a questão da PrEP injetável? Então, a PrEP injetável já está aprovada, inclusive, né, pela Anvisa. É um medicamento que funciona, já está sendo utilizado em outros países. É uma injeção, nos 2 primeiros meses é uma por mês. E depois é a cada 2 meses. Ela tem uma eficácia até maior do que a oral, mas não é porque a oral é ruim. A oral é muito boa, basta tomar. Mas ela não tem aquela questão da adesão, né? Como você toma uma injeção, você não precisa ficar lembrando de tomar o remédio todo dia. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa rotina. Então, para as pessoas que têm essa dificuldade de tomar remédio, que esquecem, a PrEP injetável é muito boa, né? E a outra vantagem é que ela não tem aqueles 2 efeitos que são temidos da PrEP, embora sejam muito raros, que é a lesão dos rins e dos ossos, né? Ela é outra substância. E só que ela é cara, né? Então, ela tá em fase de implantar. Então não tem no SUS ainda? Não. Ela tá em fase de implantação. Já tá sendo estudadas, né? Já tá sendo estudada aqui em São Paulo, no Rio. Mas ela ainda não chegou ainda na linha de frente. Ela ainda tá, tipo, num projeto piloto. Quanto que é, mais ou menos, pra fazer a PrEP injetável? Olha, eu não vou saber, tipo assim, porque tudo é nessa esfera do SUS. Eu até conheço o laboratório que produz, mas é algo que foge da realidade brasileira. Porque o próprio tratamento de HIV, agora também vai ter tratamento de HIV a cada 2 meses. Pelo menos já tem em alguns países. Os países de média renda como nós estão tendo dificuldade de trazer. Porque no Brasil a gente tem uma coisa maravilhosa, né? #Viva o SUS, né? Que é muito bom. Então, para essas coisas chegarem, tem que estar na esfera pública de saúde. Entendi. Então, e o SUS tem a questão da universalidade, né? Aquilo tem que estar lá para todo mundo. E a equidade, né? De entender que necessidades diferentes têm cuidados diferentes. Mas então ainda está meio travado por isso, que é algo caro. Tem a questão das patentes, dos remédios e tudo. E é isso, né? Isso gera gasto, tem que ver para quem que isso vai ser mesmo.
Eu acho que vai ser muito bom para mulheres cis, para pessoas trans e para as pessoas que já têm problema renal e ósseo, né? Que são as pessoas que geralmente a eficácia da PrEP é um pouco menor, né? Porque a gente sabe que a PrEP ela tem mais facilidade para concentrar no reto. Então, a proteção para o sexo anal é maior do que para o vaginal. A proteção vaginal é alta também, acima de 90%, mas é um pouco inferior. Mas eu acredito que, tipo, fortalecendo o SUS, isso chegue, sim, nos próximos anos. E a questão da cura da AIDS? A gente teve agora, nos últimos anos, os primeiros casos, né, de cura. Como que tem sido a evolução desse assunto? A gente realmente já pode acreditar que daqui a alguns anos todas as pessoas com HIV serão curadas? Ou ainda é uma realidade distante? Então, a cura do HIV, esses casos foram casos complexos, porque são os casos de transplante, né? São duas situações muito raras. Quando você tem uma leucemia, um linfoma, você tem que fazer um transplante de medula, ou seja, você destrói toda a sua imunidade, as células que produzem o sangue, e aí você precisa pegar células de outra pessoa para você resetar a sua medula e produzir um sangue novo. Então, essas pessoas, além de achar um doador compatível, o doador era naturalmente resistente, imune ao HIV. Tem uma mutação que algumas pessoas têm. Na África, a gente vê que tem até uma incidência maior, que é a mutação de um gene, que é tipo a chavinha para o HIV entrar na célula. Então, tem pessoas que nascem sem essa chavinha. Então, elas não se infectam com HIV. São naturalmente imunes. Então, imagina, além de você achar um doador compatível, você achou um doador imune ao HIV. Tipo, ganhar na loteria 2 vezes. Só que o risco do transplante, de você morrer de um transplante, é muito maior do que o risco de você morrer de complicações do HIV. Porque você fica com a imunidade zerada, né? Tipo, é um processo bem grave, né? Então, isso é o que aconteceu. Mas agora a gente já tá avançando nas pesquisas que a gente fala de cura funcional, que é tipo assim, você tomar um remédio 1, 2 vezes por ano e já manter o vírus controlado, e tem a cura esterilizante, que é quando você realmente elimina. O HIV, ele se esconde nos santuários, ele se esconde nos gânglios, ele se esconde nos ovários, no testículo, nas células do cérebro. Aí agora tem pesquisadores, como o Ricardo Dias, daqui de São Paulo, da Unifesp, que tá pesquisando medicamentos que tiram esses vírus que estão escondidos, botam eles no sangue para o medicamento agir, porque as pessoas que pararam de tomar o remédio, elas ficaram indetectáveis durante um tempo, mas depois o vírus voltou, ou seja, tinha lugares do corpo deles que o vírus estava escondidinho e o remédio não pegava. Então a cura vai vir disso, vai tentar tirar esses vírus que estão lá escondidos, botar na circulação para o medicamento agir. E eu acredito, né? Eu falo que a cura ela não tem que ser perseguida, né? Tipo assim, você todo dia achar, nossa, que dia que vai ter a cura, viver só em função disso. Você tem que viver bem agora, né? Independente dela chegar ou não, você não pode deixar o HIV limitar a sua vida, né? Claro. Talvez leve 10, 20 anos ou menos, né? Mas e quando essa cura chegar? Será que vai ser para todo mundo? Nem o tratamento né? A gente olha para a África, né? A quantidade de pessoas que morrem, no próprio Brasil, né? A própria PrEP também não é totalmente democrática. Então, se chegar uma cura também, além de ser um processo lento, eu acho que as pessoas ainda vão continuar se infectando e morrendo de AIDS por muito tempo, né? Porque antes da cura tem a questão social, né? É muito desigual. Você tocou num ponto que eu acho importante com relação de que o tratamento não é para todos. Aí a gente acaba pensando na população de rua. Como que é a população de rua que é muito mais vulnerável a gente conscientizar e incentivar o tratamento dessa parcela da população? Então, aí são algumas das populações mais vulneráveis, né? Aí você tem que realmente facilitar tudo que você puder. Escolher tratamentos que sejam menos comprimidos possíveis. Aqui em São Paulo a gente já tive uma experiência consultório na rua. Os médicos botam lá um jalequinho e vão pra rua atrás dos pacientes, para ver se tá tomando medicamento e tudo que você pode facilitar. Para eles também, eu acho que os medicamentos injetáveis vão ser muito bons, né? Porque eles tomam remédio a cada 2 meses
vezes e não precisam, né, ficar naquela rotina. Eu lembro uma vez que eu tava dando bronca num paciente porque ele não tava tomando remédio direito, e ele falou, Vinícius, mas é porque esse remédio me dá dor no estômago, que nem sempre eu tenho comida pra comer e tal. Isso, exato, água filtrada, então me deu aquela situada, assim, né, porque às vezes a gente quer cobrar pra ajudar, mas esquece que é outra realidade, né, mas, e eu acho que é isso, e é cuidado transdisciplinar, Guigo, tipo assim, não tem como cuidar de populações tão vulneráveis só o médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter psicólogo, assistente social, é trabalho em equipe, né, por muito tempo, né, na saúde a gente viveu essa questão médico-cêntrica, né, como se o médico fosse a única estrela, e hoje em dia a gente sabe que são vários profissionais, né? Uma unidade de saúde tem várias competências e várias responsabilidades. Uma rede de apoio, né? Exato, exato. Eu queria tocar num ponto que eu acho que é muito essencial da gente falar, que quando a gente conversa sobre infectologia, tem estado em alta um termo que é o sexo químico, né? Como que tem sido enfrentar esse problema de saúde pública que tem sido, não só em São Paulo, mas como no Brasil, no mundo como um todo, a questão do sexo químico e da redução de danos? Então, aí é um tabu muito grande que é o uso de substâncias, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um desses países que tem a tal da guerra às drogas, que na verdade nunca foi guerra às drogas, é guerra pobre, pessoas negras e pessoas da periferia. Guerra né? ao pobre, né? Isso, ao pobre, isso é, porque as drogas nunca estiveram tão em alta, né? É só desculpa para matar mesmo, matar pessoas mais pobres, pessoas negras, pessoas mais vulneráveis. E é um tabu muito grande, né? Você ter um diálogo antiproibicionista ou redutor de danos, né? Até nas minhas postagens, quando eu faço algum post disso, eu recebo várias críticas, às vezes de pessoas que gostam de outros conteúdos, mas a pauta de drogas é difícil. E o sexo químico, ele veio desse lugar, tipo, que o sexo, a gente é muito reprimido, né? Seja gay, heterossexualmente. E a substância, ela entra para gerar essa desinibição, para também, às vezes, potencializar o prazer, né? E dar, né, tipo assim, um pique a mais, além do que a pessoa conseguiria sem utilizar. Porque hoje também a gente acha que a gente tem que ser quase um ator pornô, né? Hoje a gente sabe que a pornografia que tem nos sites e tudo, meio que mostra que o sexo tem que ser aquela coisa acrobática, né? Performática, tem que fazer isso, 1000 coisas. E as pessoas acham, mas eu não consigo ser assim. Então, eu vou usar uma coisa, eu vou inalar uma coisa, eu vou aplicar uma coisa. Então, vem muito disso para você buscar um modelo, uma coisa que você não consegue naturalmente. E essa questão da desinibição. E é muito escondido. O principal problema é que as pessoas que utilizam, né? É muito difícil falar sobre o uso de substância, né? Se sexo é difícil, imagina para os filhos falarem para os pais que estão usando, né? Alguma coisa, fumando maconha, inalando cocaína. Agora a gente tem a metanfetamina, o crystal, né? E isso vai muito pela questão punitivista. Você é doente, vai ter que ser internado e tal. E é muito delicado, né? Eu sempre fico do lado da ciência, né? Geralmente, os países que têm um diálogo mais aberto, que tenta tirar essa lógica proibicionista, eles conseguem diminuir, né, o uso desenfreado, diminui o número de overdoses, para com o tráfico, que é o que causa morte, né? Inclusive, no Brasil, a gente sabe que tem essa população privada de liberdade encarcerada gigante. Muito é dessa guerra às drogas aí, que fica prendendo várias pessoas que às vezes nem deveriam estar lá, né? Sim. Tipo assim, porque quantidades mínimas de substâncias e estão lá, privados de liberdade, né? Então, eu acho que a educação, mostrar que essas substâncias existem, alterar estado de consciência faz parte da história da humanidade, né? Se você olhar as civilizações, as civilizações indígenas, os povos originários, eles já utilizavam algumas substâncias, né? A maioria das drogas tem as sintéticas, mas muitas vêm, né, da natureza e tudo. Então, isso já faz parte da humanidade. Mas fica muito nessa questão policial, né? Armamentista.
E é difícil. Pobre, né? antipreto. Isso. E aí as pessoas não falam. E se usa muito, né? As pesquisas mostram que o nível, né, de pessoas que usaram drogas nos últimos anos. E a maior incongruência é o álcool, né? O álcool, que é uma das drogas mais destrutivas, que se você olhar, ela destrói mais que todas juntas, que é acidente de trânsito, violência doméstica, cirrose. Tá aí, passa propaganda na televisão, é glamourizada, tudo. E as outras, a gente tem todo esse discurso. Uma coisa que eu escuto muito com relação ao sexo químico é que o grande barato da coisa é que você se torna uma pessoa sem limites, que você consegue aguentar um tempo que você não aguentaria, fazer coisas que você não conseguiria, e você se sente um super-homem. E ultrapassar os limites do seu corpo é uma coisa tão perigosa que tem realmente se transformado num problema de saúde pública aqui em São Paulo. Eu tenho percebido amigos que têm saído de um estado de saúde muito estável para uma coisa muito assustadora. Perdendo muito peso, perdendo dinheiro, perdendo a vida, perdendo tudo. O que a gente consegue deixar como um recado, como um manual de como você ser responsável em relação à sua sexualidade? Você não vai conseguir abrir mão disso? O que você pode fazer para reduzir os danos na sua vida com relação ao uso de substâncias e na sexualidade como um todo? Eu acho que a droga entra na vida de qualquer pessoa porque ela tem um papel, o próprio cigarro, né? Eu tenho, às vezes, pacientes tabagistas que eles falam que eles sentem falta de ficar com o dedinho, assim, segurando o cigarro, o ritual de acordar, pegar o primeiro cigarro, fumar, soltar lá a fumaça. Então, a substância na sua vida, ela tem um papel, ela tá cumprindo uma função. Então, para quem vai usar a substância ou já usa, tem que entender. Essa substância tá aqui tentando, sei lá, gerar uma coisa maior, um estado de, que eu falei, de consciência alterado, uma expansão, ou ela tá suprindo uma necessidade? E isso que você falou é muito perigoso, essa questão que a gente vê também na questão da anabolização. O nosso padrão de beleza hoje em dia não é mais natural. Você vê lá o algoritmo do Insta, os corpos que estão lá, a maioria são anabolizados. Então a gente é meio que feito Black Mirror, né? A gente não pode mais ser humano. Você não pode mais ter barriguinha, não pode mais ser você mesmo, ter o cabelo desse jeito. Você tem que transar 10 vezes na noite, você tem que ser desconstruidão, relacionamento aberto, poliamor, 5 maridos, tipo, marmita vegana sem glúten, tipo, mil coisas. Mas, e não é, velho, as pessoas são seres humanos, né? Parece que a gente tem que dar conta de tudo, tem que trabalhar, pagar boleto, tem que transar sei lá quantas vezes na semana, tem que ter o corpo assim. Quem que aguenta isso, né? E as mídias sociais fazem muito isso, Barbie né? não aguentou. Exato. Olha, ótima referência. Ótima referência. Isso, e as redes sociais, elas geram muito aquele mal-estar, né? De que parece que tá todo mundo bem, todo mundo bonito, e você olha e se sente um lixo, né? Eu já passei muito por isso. Tipo assim, eles geram, né, isso, né? O tempo inteiro se comparando e se sentindo mal. Sempre que a gente se compara, geralmente a gente perde, né? E é isso. Então, eu acho que isso que ajuda é você se entender, sabe? Você, homem guigo, o que é prioridade na sua vida? O que realmente te traz alegria? O que te nutre, né? Porque a vida, né, é muito breve, né? Então, às vezes, a gente nem tem tempo muito para se descobrir. Mas é importante que a gente pense o que você quer levar, qual que é a sua mensagem, né? Entender se aquela substância, ela não tá lá num lugar de carência, né? Ou de falta, né? Ela tá lá porque tem um buraco, né? E sempre tem falta, né? Sim. A parte que falta, né? A gente tá sempre buscando uma coisa pra preencher. E no sexo, né? A gente, igual eu falei, a gente veio de... muitos têm transtorno de imagem, tem uma relação ruim com o próprio corpo. E aí a droga meio que dá essa anestesiada, né? Eu vejo que a droga também tem essa função anestésico. A cocaína, por exemplo, a gente vê que também isso é uma pesquisa mostrando que os usuários de cocaína estão aumentando muito. E a cocaína, uma ação dela é uma anestesia e dá, tipo assim, uma inflada no ego, dá, tipo assim, dá a pessoa mais autoconfiante. Imagina, você passa a semana inteira trabalhando muito, sofrendo na mão do seu chefe, ganhando mal, pegando transporte lotado, família doente, conta pra pagar. Aí chega o final de semana, tipo assim, eu preciso anestesiar, tipo assim, é isso. Aí é o álcool e tudo. Então, acho que isso é reflexo de uma sociedade doente. Bom. Bate bola? Bate bola com inveja de você.
Eu vou fazer esse bate-bola porque não fizeram comigo. É o mais legal, todo mundo vem só... Eu inventei o bate-bola depois. Tá? Briguem comigo. Tá? Vai ser um bate-bola bem clichê, assim, bem como eu queria que fosse comigo. Tá? Não, mas você vai voltar? Tipo, Não, quando tem ele muitos vai ter likes, que fazer volta? comigo, não é possível. Agora ela é oficial aqui. Comentaram tanto que é Dorama Jô, o programa agora é dela. Não. É só a cerejinha do bolo. Nada mais. Um sonho. Um sonho é ter uma saúde pública realmente universal, tipo, e principalmente no mundo. Por exemplo, tem vários países que tratamento de HIV não é gratuito. Tipo, se você tem HIV e não tem grana para pagar, você vai morrer. Então, eu queria que realmente as nações se organizassem para que uma pessoa com problema de saúde aqui no Japão, na África, todo tivesse pelo menos atendimento básico. Então, que a gente tivesse um SUS mundial, assim. Então, meu sonho é, além do SUS florescer no Brasil, que isso vire exemplo pro resto do mundo. A China já está estudando o nosso SUS, já é um passinho, tá um bom vendo? passo. E olha, a China tem muita gente, hein? O medo. Esse é um medo... Você acredita que eu tenho medo de ficar doente? Tipo assim, de doenças em geral. Eu sou um péssimo paciente. Eu sou um péssimo paciente. Tipo assim, eu peço a Deus saúde para eu trabalhar muito ambulatório, muito plantão, muito trabalho, para eu ajudar as pessoas, mas eu não ficar doente. Eu não gosto, eu sou péssimo. Tipo assim, um resfriado, mãe, eu acho que eu tô morrendo, tipo a minha garganta. Tipo Ela assim. não diz, procura um médico. Tipo assim, parece que tudo que eu sei, eu esqueço quando eu fico doente. Mas isso é coisa de médico. E eu penso nas piores hipóteses. É um gânglio, né? Dor de garganta, tipo câncer, né? Tipo, Já potencializa. É um Dr. Google já internalizado. Um filme. Um filme que eu gosto muito, inclusive eu tenho o quadro na minha sala, chama Contato. É um filme com a Jodie Foster, de 97, que é sobre vida alienígena. Eu amo esse tema, né? Tipo, eu falei, já se pé de Varginha, né? Então, isso que eu ia falar. os ETs estão sempre lá. E esse Contato, ele fala do diálogo entre a fé, né? Entre a religião e a ciência. E no final, eu acho que a mensagem mais legal, sem ser spoiler, é que mostra que isso, no final, é você que escolhe em quem que você vai acreditar. Porque os dois lados têm revelações e tem um invisível, né? Tanto a ciência é divina, quanto Deus também é científico, né? E isso na minha perspectiva como um homem incrédulo, né? E é uma música. Uma música que até a gente já citou ela, uma música que eu gosto muito é da Beyoncé, que ela fez para as Nações Unidas, I Was Here. I was here, I lived, I learned, que ela fala tipo assim, eu estive nesse planeta, eu fiz o que eu pude e eu deixei a minha marca, que eu acho que todo mundo que vem nesse planeta fez né? Exatamente, esteve aqui, né? Um momento especial em sua vida. Eu acho que esse ano foi muito especial, né? Que eu até tô com a camiseta aqui, que é a da parada desse ano, que eu fui num trio, né? Que a gente sabe que a parada tem vários trios, cada um de um tema. Aí esse trio era sobre HIV e prevenção, inclusive homenageando, né? O ativista, o Jorge Belloc, que faleceu esse ano. E o que eu achei mais legal é que tinha todas as referências da minha área, tipo assim, o Ministério da Saúde, os ativistas. E eu lá no meio, no final, ainda teve o Zé Gotinha voltou, né? Até apareceu no Choquei, né? Zé Gotinha acaba de chegar na parada LGBT. E eu lá com ele, tipo assim, ó. Mas o Zé Gotinha, né? Tipo assim, é sonho de infância. E eu achei legal de eu estar no meio de tanta gente foda que fala sobre HIV no Brasil e eu estar com eles, né? Mas pra mim foi muito... uma gente obrigado. Né? E eu falei, gente, que tanto de gente... todo mundo que eu admirava tava lá. Seu lema de vida. Eu acho que o meu lema é que não há mal que dure para sempre. Tipo, se tá ruim, se tá doloroso, se tá difícil, saiba que isso vai passar. Eu acho que a vida, tudo é uma mudança. Tipo assim, se eu preciso de óculos para enxergar aqui direito, né? Imagina a quantidade de coisas que estão acontecendo invisíveis que eu não sei. Então, não há mal que dure para sempre e o bem é uma certeza, né? Tudo caminha pro bem. Que bom. Isso aí. Se imagina daqui a 10 anos, como que vai ser o impacto do conteúdo produzido pelo Doutor Maravilha? Não, mas... Nossa, é difícil, né, fazer esses projetos. Mas eu acho que agora o mais legal, Guigo, que eu acho que também é um momento, igual que você, o Pedro, viveu, ela também como educadora, é de ver novas pessoas. Que eu acho que, tipo assim, ninguém muda o mundo sozinho. Então agora você tá vendo várias sementinhas. Agora já tá vindo vários maravilhas, né? Doutor Maravilha, Doutoras Maravilhas. Mas não são igual ao original. O original veio daqui, ó. Perdeu a virgindade aqui. É verdade.
verdade. E aí abre, né? E agora eu tô no meu processo de escrever o livro, que eu acho que o livro vai ter um marco agora, tipo assim, que eu acho que a vida é feita de ciclos, né? E eu acho que o livro vai ser bom. Não que o Doutor Maravilha esteja acabando em nada, mas eu acho que é bom, né, a gente fazer coisas diferentes, né? Porque a vida tem... Exato. A vida, né, tem tantas possibilidades, né? Eu acho que experimentar, né, sair da zona de conforto é muito bom. Eu acho que tem a ver com educação. Eu acho que saúde e agora algo na área da educação é o que me atrai. De cara, eu já quero dizer que, com certeza, quando esse livro sair, eu vou adquirir, eu vou ler com o maior cuidado, carinho, porque muito obrigado pela sua presença, por todo esse conhecimento que você está trazendo pra gente. Eu tenho certeza que nesse livro vai conter um grande recorte do que é o Doutor Maravilha, não só como um ser humano focado em ajudar as pessoas, ajudar o próximo, a levar o conhecimento, mas também a delicadeza, o seu jeitinho especial, a sua cereja do bolo de como fazer. Porque não é simplesmente você só levar o conhecimento, é como você leva. E você consegue levar de uma forma tão leve, descontraída, assuntos que são tão densos, difíceis de falar, que você merece todos os créditos e todo o nosso carinho, nosso muito obrigado pela sua presença aqui, por estar aqui com a gente. Obrigado, querido. Fico emocionado. E sim, eu vou te dar autografado e com beijo de batom da Xuxa ainda. Eu quero! Eu beijava na mãozinha da criança, eu vou beijar. Bem cafoninha. Obrigada. Mas vai ser assim, vai ser um livro bem bonito. Galera, olha só. Não deixem de seguir o canal do Doutor Maravilha, que vai estar aqui embaixo para vocês, no link da descrição. Todas as redes sociais, o site oficial, que inclusive tem uma caixinha de perguntas que você pode deixar lá. Quais são suas dúvidas pro Doutor Maravilha? Que ele tira todas as suas dúvidas mais doidas, que podem parecer malucas, possíveis. Manda que, assim, pode não ser tão doido assim, pode fazer sentido. Pode sim. Pode sim. Não esquece de seguir o nosso canal, assistir os outros conteúdos que a gente vai postando aqui pra vocês. Compartilhe o vídeo com os seus amigos, deixe seu like, comenta com os seus amigos e... Muito obrigado pela presença, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal.